Senhor presidente, boa noite. Boa noite, vereadoras. Boa noite, vereadores. Boa noite, senhoras e senhores que nos acompanham nesta noite, na sessão de hoje. Primeiramente, nós estamos aqui debatendo sobre um parecer que trata do PPA, o Plano Plurianual, que foi encaminhado pelo Executivo a esta Casa. O que é o Plano Plurianual? É um planejamento de longo prazo que deve ser realizado por meio de lei. Nele são identificadas as prioridades para o período de 4 anos e os investimentos de maior porte. A lei que instituir o Plano Plurianual exporá as diretrizes, objetivos e metas da administração para as despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como as relativas aos programas de duração continuada. Com base nisso, nós estamos aqui debatendo o parecer que foi emitido por este vereador e juntamente com a vereadora Gilmara, com voto favorável, onde nós tivemos apreciação de 127 emendas. Quando foi aqui comentado pelo vereador André Gesser a respeito do tempo, que ficou 30 dias na comissão, os 30 dias foi em função, obviamente, pelo número expressivo de emendas que foram apresentadas pelos pares, por nós vereadores. Inclusive eu apresentei 16 emendas. A partir dali, para emitir o juízo de valor, eu tive que me aprofundar nas informações. E busquei o entendimento justamente da rejeição das emendas aditivas em função do que eu passo aqui a explicar a vocês. Primeiramente, está em meu gabinete, alguns vereadores têm também, o Guia de Mandato e Orientação do Tribunal de Contas do Estado. Aqui na página 40, ele cita que o PPA é uma lei ordinária de iniciativa do Poder Executivo e deve ser estruturado por programas que deverão contemplar todas as despesas associadas ao atendimento de seus objetivos, ou seja, as despesas de capital e outros de caráter continuado deles decorrente. E, na página 44, o prazo de entrada e o prazo de devolução, até o encerramento do primeiro período de sessão legislativa. Então, o período de sessão legislativa acaba em dezembro, que nós devemos encaminhar. Buscando subsídio no nosso regimento interno, o artigo 144, como o mesmo Tribunal de Contas diz, que é uma iniciativa do Executivo, o PPA, o planejamento, o artigo 144, ele diz, o parágrafo 1º, ele diz: compete privativamente ao prefeito a iniciativa das leis que disponham sobre matéria financeira, orçamentária e tributária de qualquer natureza. Parágrafo 2º. Aos projetos de lei que versem sobre a matéria constante do parágrafo anterior, não serão admitidas emendas que aumentem as despesas previstas, que alterem a criação de cargos ou que visem a modificação do montante global ou cada item da lei orçamentária. Mais adiante, já o artigo 198, que fala exclusivamente sobre do capítulo 2º, que é do orçamento, artigo 98. A Comissão de Finanças e Orçamento, ao omitir seu parecer, poderá apresentar emendas ao projeto, desde que delas não decorram aumento de despesa global de cada órgão, fundo, projeto ou programa, ou que visa modificar-lhe o montante, a natureza ou objetivo, alteração da dotação orçamentária solicitada para as despesas de custeio. Ou seja, com base nisso aqui, fui analisar as minhas emendas. As 16 emendas que eu apresentei, todas elas geravam aumento de despesa. E aí, fui buscar as informações dentro do PPA. O que nós estamos discutindo? Está saindo som? Tá. O que nós estamos discutindo? Nós estamos discutindo o planejamento, o PPA, o planejamento do município, apresentado pelo Executivo, que define as ações macro para os próximos 4 anos. Neste planejamento, ele é dividido em várias ações. Ações em saúde, educação, em esporte, gestão pública, urbanização, cultura, desenvolvimento econômico, meio ambiente, segurança, assistência social, mobilidade urbana e São José é a cultura. Buscando o que está aqui dentro, a gente já chega no primeiro ponto. O que se prevê o planejamento apresentado pelo Executivo e que nós estamos aqui debatendo? Nós aprovando o meu parecer do jeito que está, este PPA fica do jeito que aqui eu vou ler. Concluir 4 novos centros de saúde nos bairros Vila Formosa, Real Parque, Serraria e Nossa Senhora do Rosário,
concluir a reforma do Centro de Saúde do Goiabal, reforma geral da Policlínica de Campinas, reforma geral do Centro de Saúde do bairro Bela Vista e o Centro de Saúde de Forquilinha, aperfeiçoar a implantação clínica de referência da saúde da mulher e da criança, com profissionais especializados e recursos tecnológicos, ampliar números de exames médicos ofertados pela rede municipal, ampliar o número de equipes da estratégia de saúde da família, potencializar as ações de controle de dengue, fortalecer e ampliar a assistência à saúde do idoso, implantar o serviço público de controle de zoonoses para atuar na prevenção e controle de diagnóstico das zoonoses urbanas, como dengue, raiva, leishmaniose, leptospirose, e ainda nas ações de proteção animal, como vacinação e castração de cães e gatos. Aprimorar o São José Criança, promoção da saúde da criança, entre várias outras ações. Tudo isso aqui já está previsto no PPA. Quando eu tenho aqui uma indicação de uma construção de um centro de saúde, quando você apresenta a emenda, isso eu tive que buscar depois, você precisa dizer de onde vai sair o dinheiro. Quando você diz de onde vai sair o dinheiro, você não tem condições. Nós estamos falando aqui de um PPA de 4 bilhões de reais para os próximos 4 anos. Nós temos hoje uma arrecadação efetiva da ordem de menos de 600 milhões ano. 6 vezes 4, 24, 2 bilhões e 400. Nós estamos com um PPA estimado de mais de 1 bilhão e 600 milhões acima do que hoje é a nossa receita. A partir do momento que eu digo que eu quero um centro de saúde em um determinado bairro, nós estamos aqui previstos a construção de 4 centros de saúde. Qual que eu vou tirar? Ou qual que eu vou apontar na minha emenda que eu vou deixar sem? Como eu vou pensar em debater recursos que são do Executivo? Eu estou aqui na questão da fiscalização, eu sou um legislador eleito pelo povo, recebi os votos necessários para estar nessa casa. E aqui, com a responsabilidade, eu tenho que executá-lo. Então tá, nós vamos mais à frente. O que o PPA está prevendo? Na educação, ampliar o atendimento na educação infantil para crianças de 0 a 3 anos. Inaugurar 2 centros de saúde de educação infantil, Cristo Rei e Zanelato. Construir e implantar 4 novas unidades de educação infantil, Alto Forquilhas, Luar, Potecas e San Marino. Aqui eu votando neste PPA, eu sou a favor sim do aumento das vagas de creche, porque só em vagas aqui de novas unidades nós temos 4 centros de educação infantil. Então eu votando no PPA do jeito que está, eu estou ampliando. Eu fiz uma emenda recomendando a construção de uma creche no Horto Florestal, que lá também precisa de uma creche. Só que para eu recomendar, eu tenho que dizer de onde vai sair o dinheiro. Então nós vamos deixar uma dessas 4 comunidades sem esta creche. Quem tem que avaliar isso? Os gestores da Secretaria de Educação, que sabem qual é a demanda inicial, qual é a demanda de cada comunidade e onde precisa se investir primeiro. Eu gostaria muito que a comunidade do Horto Florestal fosse atendida com uma creche também. E vou lutar para que isso aconteça. E aqui nós vamos segurança, esporte, construção, criar centros de formação esportiva. E aqui o PPA ele é longo. Se eu for ler, os meus 30 minutos vão acabar. Implantar 8 parques no município, no bairro Araucária, 8 parques lineares no município. Bairro Araucária, Fazenda Santo Antônio, Bela Vista, Potecas, Areias, Sertão do Maruim e Procasa. Então eu sou São José, como vocês também são, todos nós somos São José. E sendo São José, eu sou a favor de praças, de mais praças no município. O PPA está complementando isso. Nós temos aqui também revitalização das praças do Zanelato, do Morar Bem, Picadas do Sul. Revitalização na Beira-Mar, construir o Parque Esportivo Municipal em Potecas, revitalizar a orla do Centro Histórico com construção de decks e trapiches. Nós temos aqui macrodrenagem do Rio da Palha, duplicação da João José Martins, projetar e executar a duplicação da Antônio Jovita Duarte no bairro Forquilhas. Isso aqui, pessoal, este planejamento a longo prazo é a São José ideal. E hoje nós estamos com a São José real. Nós temos aqui um planejamento de 4 bilhões por uma São José ideal. Nós temos aí uma previsão, se a receita não cair, algo em torno de 2 bilhões e 400. Nós não vamos chegar nunca no que aqui está. E quando a gente diz que nós não vamos chegar nunca no que aqui está, é justamente em função do que eu estava aqui
mostrando a vocês que eu tenho que tirar de um lugar para colocar em outro. Só que isso deveria se apontar. Só que é prerrogativa do legislador, e aí eu fui à frente. O que diz a Constituição Federal? O artigo 63. Não será admitido aumento de despesas previstas nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, em contrapartida do prefeito, seja do governador ou do prefeito. O artigo 166. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou dos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa. Nenhuma das 123 emendas que aqui estão, das aditivas, anulam despesa. Nenhuma. Todas elas aumentam despesas. E quando você aumenta a despesa, você tem que indicar de onde os recursos vão sair. E quem faz esta função é o Executivo. Cabe a nós, legisladores, fiscalizar. E somente as emendas, elas só podem ser aprovadas caso sejam relacionadas com correção de erros ou omissões. Em todas as 123 emendas aditivas, nenhuma correção de erro foi feita. Apenas a busca da necessidade de cada comunidade são vastas, são muito grandes. Ou com o dispositivo do texto do projeto de lei. O texto do projeto de lei é isso aqui. O texto do projeto de lei é isso aqui. São 5 páginas. Nenhuma das emendas altera ou modifica este texto. Infelizmente. Eu gostaria, não, das 123 emendas aditivas. Eu gostaria muito que a gente pudesse sim, mas com responsabilidade eu estou aqui, respeitando o posicionamento de cada um dos senhores. Nós estamos aqui numa casa de debate, onde o meu posicionamento dentro do PPA, com responsabilidade, para que eu chegue na minha casa, para que eu olhe para os meus filhos, para que eu olhe na rua, a cada uma das pessoas que me indagar, eu saiba dizer o porquê que eu fiz o meu voto em contrário às emendas aditivas. E aí, nós vamos à frente. Lei 4.320 de 64, comentada, orçamentos públicos. Nesta lei, na página 130, ela fala sobre, dos orçamentos, a fase legislativa e as emendas parlamentares. As emendas parlamentares ficam sujeitas às limitações do artigo 166, parágrafo 3º da Constituição, o artigo que eu acabei de ler. Que sejam: indiquem os recursos necessários admitidos apenas os provimentos de anulação de despesa, ou que estejam relacionados com correção de erros e omissões, com os dispositivos do texto do presente projeto de lei. A única emenda aditiva que corrigiu o erro ou omissões foi justamente a emenda, que justamente corrige o que está no cartaz ali, que foi apresentada pela mesa diretora no dia 31 de agosto de 2017. Esta emenda aditiva de número 82, que dispõe sobre o PPA, apresentado pela mesa diretora da Câmara de Vereadores, ela corrige uma distorção que veio do Executivo sobre a construção da nova sede da Câmara, onde apresentava 5 milhões a cada ano, repetiu. E esta emenda, em dia 31 de agosto, corrigida pela Câmara de Vereadores, 31 de agosto de 2017, faz parte do PPA. Protocolado. Então, nós temos aqui a previsão para o ano 2018, 4 milhões e 800, 2019, 100 mil, 2020, 100 mil, 2021, 100 mil. Isso aqui é previsão orçamentária, é planejamento. A partir do momento que você está com a construção da nova sede da Câmara prevista no planejamento plurianual para os próximos 4 anos, ela pode sim ser construída, como ela pode também não ser construída. Como todas as creches que aqui estão, elas podem ser construídas 100%, como elas podem ser construídas 50%, como pode não ser construído nada. Vai depender, sim, da arrecadação municipal e o quanto esta arrecadação vai evoluir nos próximos anos para que a gente consiga sair da São José real e chegar na São José ideal que todos nós queremos. Então, por isso, senhoras e senhores, analisando o meu parecer, nós estamos aqui discutindo um parecer onde acata integralmente o planejamento apresentado. Eu tenho divergências de opinião, como eu comentei. Acho que a comunidade do Horto Florestal merece sim, é uma comunidade carente, uma comunidade que precisa de atenção,
de uma creche, como a região lá do Zanelato precisa urgentemente que a creche volte a funcionar. E todas essas ações saem do orçamento público municipal ano a ano. Este orçamento ele vai ser definido depois do planejamento plurianual, que é o planejamento macro, que aqui nós estamos votando na noite de hoje. E aí, da minha conclusão está, acerca das emendas propostas, concluímos pela aprovação da emenda aditiva número 82, tendo em vista que a mesma busca corrigir uma distorção orçamentária referente à Câmara Municipal, a única emenda acatada. Já em relação às emendas modificativas, número 36, 37 e 38, o que essas emendas falam? Nosso texto da lei que veio do Executivo, ele comenta ele altera a redação do artigo 10º, do 11º e do 12º. São 3 emendas alterando 3 artigos. O artigo 10º, ele fala, fica autorizado o Executivo Municipal, se necessário, a ajustar o presente plano plurianual para a compatibilização das leis de diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais dos respectivos exercícios. Ou seja, a partir do PPA de hoje, nós vamos ter 4 LDO e 4 LOA a ser aprovado nos próximos 4 anos. 2 já estão nessa casa, a LDO deste ano e a LOA deste ano, e 2018, 2019, 2020, assim por diante, os próximos 4 anos. E a emenda, ela visa incluir no texto a palavra mediante autorização legislativa no final. Então, fica autorizado o Executivo Municipal, se necessário, ajustar anuais dos respectivos exercícios. Daí a frase complementa, mediante autorização legislativa. Olha, se fica autorizado, se essa casa aqui passa a autorizar ao Executivo fazer os ajustes necessários, porque nós estamos numa... A evolução ela é dinâmica do orçamento. A cada dia pode ter modificações. Nós podemos ter um convênio com o governo federal para assistência social assinado o mês que vem e nós não estarmos sabendo. Ou o ano que vem ser feito um programa novo do governo federal onde vai dar recursos para os municípios que sejam aplicados em determinadas ações. E aí você precisa fazer as modificações necessárias no planejamento que não está previsto. Isso é o planejamento do Executivo. Então, se o artigo 10º, ele pede para que fique autorizado o Executivo a fazer os ajustes necessários, como é que eu vou incluir a palavra mediante autorização legislativa? Se eu vou incluir mediante autorização legislativa, então não está autorizado. Então, ou seja, no meu entendimento, essas 3 emendas elas deveriam vir pedindo a revogação do artigo 10º, 11º e 12º, porque eu não tenho como autorizar no começo do texto e no final, mediante autorização legislativa. Pedir uma autorização no final. Ou você autoriza ou você não autoriza. Esse é o entendimento. Então, essas 3 emendas modificativas que não geram despesa, isso aqui não gera despesa porque altera o texto da lei, também está pela rejeição, porque eu sou do entendimento que sim, o Executivo precisa fazer as alterações necessárias durante todo o curso dos 4 anos, porque ele executa, ele toca e ele faz o exercício da execução do município. As finanças são geridas e são ordenadas pelos gestores municipais. Todos os servidores. Cabe a nós aqui, vereadores, acompanhar a execução deste planejamento, que aqui está o planejamento da São José Ideal, acompanhar este planejamento e ver se as ações que estão sendo feitas pelo Executivo estão compatíveis com aquilo que a sociedade espera e com aquilo que o recurso está sendo bem aplicado, se está sendo feita a construção da creche que foi definida, se está sendo feito o projeto para a melhoria do aumento das vagas das creches, as reformas das praças e por aí à frente. Então tá, vamos voltar aqui à frente. Então já comentei da emenda número 82 e comentei da 36, 37 e 38. Agora as outras 123 emendas aditivas, que estão aqui dentro deste caderno. Além dessas 123 emendas, depois que se venceu o prazo de se protocolar emenda individual, ainda tivemos algumas emendas entregues diretamente ao presidente da comissão, que sou eu, que estou no exercício da presidência da Comissão de Finanças e Orçamento, que daí veio do gabinete do vereador Sanderson, 2 emendas, e do gabinete da vereadora Cristina, todas elas necessárias e entendendo a necessidade de São José. A do vereador Sanderson, ela cita aqui, implementação do Centro de Resgate Animal,
e cita aqui também sobre o PAEF, a proteção de atendimento especializado às famílias e indivíduos. Se nós formos buscar no planejamento, muitas dessas emendas aqui aditivas, elas já estão no seu conceito macro definido. Mas você não tem aqui, no planejamento do plano, a definição de uma emenda específica para uma determinada região. Você tem aqui várias ações coletivas. E aí, mais uma vez, eu fui pela rejeição das emendas, inclusive das minhas 16 emendas que estão neste caderno aqui, justamente porque todas as emendas aumentam despesas. E se aumentam despesas, não é prerrogativa do Legislativo fazer isso. O Legislativo tem que, sim, fiscalizar a aplicação destes recursos. Indo pela rejeição, é mais ou menos dizer a todos os senhores que aqui estão que eu tenho um orçamento pessoal onde eu estou definindo nos próximos 4 anos construir uma casa nova. Se o meu orçamento não pode construir uma casa nova, eu não posso definir que o meu orçamento vai construir essa nova casa. Eu tenho que definir, sim, dentro do meu orçamento, definir quais são as minhas prioridades. As minhas prioridades seriam o quê? A reforma da minha casa. A minha prioridade seria o quê? Investir em educação dos meus filhos, investir em alimentação, garantir a segurança e por aí afora. Se vocês olharem todo o planejamento, todo o plano que foi definido pelo Executivo, ele define isso. E aí, pensando indo em relação a isso, as 123 emendas, inclusive as minhas, infelizmente teve que ser visto pela rejeição delas, justamente porque elas aumentam despesas e isto não é nossa competência. Mas, buscando o entendimento e justamente respeitando cada um e até respeitando as comunidades que me procuraram, onde eu fui a cada local discutir sobre o PPA, e todos os senhores assim o fizeram, eu aqui complemento que eu destaco o nobre e legítimo trabalho realizado pelos vereadores, inclusive o meu trabalho, ao exercerem a função política junto à comunidade local, trazendo a conhecimento os anseios e a necessidade da população josefense para a elaboração das emendas aditivas ao PPA 2018-2021. Como eu também o fiz, como vocês o fizeram, como aqueles que de alguma forma defendem algo mais para suas regiões. Mas não será desconsiderado porque, uma vez que o artigo 12º do texto, que nós vamos manter na integralidade, aprovado esse parecer, pois a palavra mediante autorização legislativa não contempla, não foi acatada pelo parecer que eu defini. Então, o artigo 12º, ele diz: fica autorizado o Executivo Municipal a introduzir ou excluir novas ações, projetos ou atividades, quando a elaboração das respectivas leis e diretrizes orçamentárias e dos orçamentos anuais, a fim de atender às demandas, compatibilizando-as aos programas já definidos no PPA 2018-2021. Desta forma, com fundamento no artigo anterior citado, informa-se que as 123 emendas aditivas serão encaminhadas via ofício dessa comissão à Secretaria da Casa Civil, a qual, em conjunto com a equipe técnica designada, realizará análise e julgamento para definir a conveniência da inclusão de sugestões no texto do PPA 2018-2021 durante seu período de vigência, ou seja, durante os 4 anos. Poderíamos, sim, esquecer todas as emendas e todos os trabalhos de todos os vereadores, o que eu acho extremamente errado, porque nós aqui podemos não legislar na questão da matéria financeira, mas nós temos o conhecimento da porta de cada cidadão dentro de São José. Nós sabemos a necessidade do nosso município e nós sabemos aonde a gente quer chegar. E com responsabilidade, sabendo aonde está a nossa função de legislador e de fiscalizador. Então, desta forma, sim, não é a melhor conduta, poderia ter, pelo entendimento dos senhores, que aqui vão debater, um entendimento diferente. Este é o meu entendimento. Esta é a realidade da nossa cidade, seja ela ruim ou não. Nós estamos aqui definindo o planejamento dos próximos 4 anos da nossa cidade. E o planejamento que foi definido pelo Poder Executivo, que aqui está, este planejamento já está contemplando mais ações do que o orçamento municipal vai alcançar. Ou nós precisaríamos, definindo essas emendas, mais o planejamento do município, que já nos mandou para dentro dessa casa, nós precisaríamos, sim, unificar o orçamento das prefeituras
da região para poder consolidar todos esses investimentos. Gostaríamos sim que São José tivesse em arrecadação o somatório de São José, Palhoça e Biguaçu, mas nós não temos. Nós teríamos que buscar ações e temos que trabalhar em conjunto para que o desenvolvimento da cidade aumente, para que a gente possa ter mais arrecadação, para que a gente possa sim chegar numa São José ideal. Nós só vamos chegar numa São José ideal se nós tivermos transparência, fiscalização, investimentos com seriedade do recurso público. E é isso que nós aqui, vereadores, temos que buscar. O investimento dos recursos públicos com seriedade. E cabe a nós, sim, fiscalizarmos esses investimentos. E aí, sim, essas emendas vão ser entregues juntamente com o PPA. Foi justamente buscando, conforme diz aqui o parecer, preservando, destacando o nobre e legítimo trabalho realizado. Infelizmente, nós estamos acatando essas emendas, nós estamos indo contra a Lei de Orçamentos Públicos, contra a Constituição Federal e contra o nosso balizador, que é o nosso regimento interno. Porque todas elas são emendas que geram despesas. E você não pode criar despesas em lei, que são matérias do Executivo, como foi dito aqui, questões orçamentárias. Então, eu finalizo a defesa do orçamento comentando a cada um dos senhores que o parecer ele foi definido justamente com base na legislação vigente. Quisera eu pudesse fazer diferente, mas eu não poderia vir aqui ou chegar em casa e olhar para os meus filhos com tranquilidade e transparência ou sabendo que eu aqui fiz algo que estava contra, ou que, indo contra ao direito que eu recebi como legislador. Eu estou aqui como legislador, não como executor. Quando eu estiver no executivo, eu posso executar. Quando eu estou no legislativo, eu legislo. Eu faço leis, eu fiscalizo. Eu não gero despesas, porque isso é prerrogativa eminentemente do responsável pelo poder executivo, respeitando todos as manifestações em contrário que vão acabar vindo a esta tribuna depois da minha fala. Este é o meu parecer. Eu recomendo aos senhores vereadores e vereadoras que acompanhem o voto deste relator para que nós possamos entregar o PPA e partir para a apreciação da LDO e da LOA, que ainda está para ser apreciada. Muito obrigado, boa noite. Pra São José!